Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rebeca Rubeana, estou cursando o Melhoramento Animal 2 do curso de Zootecnia no período 2020.2 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje eu gostaria de trazer para vocês sobre o sumário de touros de diferentes raças. Essa disciplina tem a tutoria da professora doutora Maria Norma Ribeiro. O sumário, ele nada mais é do que um catálogo, mas como provavelmente é o primeiro contato de vocês com esse tema e essa ferramenta, achei importante trazer o conceito, a aplicação, ou seja, a busca, né, de como coletar essas informações, como procurar esse catálogo e a exemplificação prática desses dados. Conceito, em termos práticos, o sumário é o conjunto de dados de interesse econômico de uma determinada espécie a nível de raça, sendo a ferramenta de tecnologia genética para auxiliar produtores, técnicos e pesquisadores nas consultas de melhoramento genético e manejos reprodutivos de determinada raça. Então, nesse catálogo, vão ter dois índices, dois valores, assim, dois dados muito importantes da raça, para diferentes características. As diferenças esperadas nas progênies, que é a metade do meu valor genético para aquela característica em relação ao indivíduo ou animal, e o mérito genético total econômico para as raças. E isso vai auxiliar na identificação e nos cruzamentos, né, de reprodutores geneticamente superiores. Então, aqui, primeiramente, eu acessei, a base da minha apresentação foi a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a ANCP. Acessei o site, que vocês podem explorar essa plataforma, porque é uma entidade onde tem programas de melhoramento de algumas raças zebuínas. Você vai agora em sumários, quando você acessar, porque é de interesse agora nessa apresentação, e vai consultar o sumário mais atual, que foi o que eu fiz agora. Mas você pode observar a raça de interesse, porque aqui eles trabalham com 4 raças. Vocês podem explorar a ferramenta e se atualizar com notícias e materiais publicados na área de melhoramento animal. Então, aqui eu peguei o de agosto, esse catálogo, onde temos as raças Nelore, Guzerá, Brahman e Tabapuã. São raças bem conhecidas pela aptidão de corte, mas também temos animais que servem para aptidão de leite, né? Como, por exemplo, a raça localmente adaptada Guzerá. Aqui eu recortei o sumário, né, do catálogo para a gente poder ver que é bem fácil de manusear, de interpretar e ler. Eles fazem as diferenças por cores em relação às raças. Aqui no sumário eles trazem os tópicos. Então nós vemos o progresso genético no final, temos as categorias, né, dos dados que são avaliados e nós podemos visualizar de forma geral e detalhada, dados da minha raça de interesse, aqui Nelore, Guzerá, Brahman. Então, eu achei interessante trazer primeiro esse índice, que é novo, mas ao mesmo tempo ele traz a parte prática, né, do assunto de diferença da progênie esperada, sobre a questão também do valor genético. O MGT é um índice de seleção geral desenvolvido pela ANCP com o objetivo de identificar os animais mais rentáveis para os consumidores de genética de alta qualidade. E aí eu trouxe o recorte para vocês aqui sobre as classes, como vocês podem ver, para a gente poder conseguir se inteirar melhor e se nortear dentro do sumário. Então, a gente pode observar em termos de interesse reprodutivo, precocidade sexual, habilidade materna, em relação à produção e crescimento, né? Tem a fertilidade, questão de carcaça. E aí a gente vai vendo as características aqui ao lado, para dizer em qual categoria elas estão dentro, né? E facilitar, assim, o que é que eu estou buscando interesse. Eu trouxe aqui o exemplo geral no sumário da raça Nelore. Para a gente, para os técnicos, é importante a gente saber, na verdade, interpretar esses dados, né? Que não são difíceis, aqui a gente pode ver que são vários animais, é um recorte, então tem muitos outros. E o de interesse para a gente é ver a DEP, a acurácia, esse AC, e o TOP, que também é um índice de seleção em percentual. Então, como a gente já conhece da DEP, que é a diferença esperada da progênie, então a gente vê, por exemplo, em relação à MGTE, que é um índice de avaliação geral, ou seja, o MGTE é um índice de seleção geral em que ele vai avaliar
todas as características aqui analisadas e ele vai trazer um resultado, né, considerando todas essas características. Quanto maior for esse índice, então melhor o animal, porque está mostrando que ele tem a capacidade de transmitir essas características de uma forma mais equilibrada. Aqui a acurácia ela é importante tanto para esse resultado final que a gente está vendo, quanto em relação aqui à DEP, porque é justamente o índice de confiabilidade da chance real desse valor aqui estar correto em relação a esse animal, né? A gente está avaliando aqui os reprodutores, certo? E o top é também um índice bem importante, onde o menor valor do top vai indicar o melhor animal. Na verdade, é como se fosse representando um grupo de seletividade que aquele animal está dentro, está inserido, tá bom? Então, a gente pode ver esse animal aqui, tá com 67,77 de o valor da DEP e uma acurácia altíssima de 82%, significando que para a probabilidade de parto precoce no percentual, esse animal está 67,77 é o valor genético aditivo desse animal, né? Passado, acima da média. A gente pode ver também aqui o progresso genético, e eu trouxe aqui a questão das fazendas G2, que é a ANCTP retrata, que são fazendas com certificado, onde são fazendas que trabalham exclusivamente e fortemente com melhoramento animal dentro dessas fazendas. Então, a certificação que vai trazer mais confiabilidade, e a gente vê o progresso genético aqui maior em relação às outras fazendas ativas. Não quer dizer que as outras fazendas não tenham programas de reprodução, que não tenham manejos reprodutivos nos seus animais, mas essa certificação valida nas fazendas G2 e aqui para a raça Nelore. Vemos a legenda técnica, que também é importante para que a gente venha conseguir interpretar os dados de cada variável aqui. Estabilidade, que se refere à permanência no rebanho, basicamente. Aqui são DEPs de reprodução, né? Perímetro escrotal aos 365 dias, maternal para peso aos 120 dias de idade, aqui DEP de crescimento, peso aos 450 dias de idade, e de produtividade e qualidade da carne, a gente tem aqui essa DEP de área de olho de lombo. A gente pode avaliar isso separadamente e, no geral, ter uma avaliação abrangente com todas essas características que vai abordar esses 3 segmentos, por exemplo, aqui nessa tabela da raça Nelore, através de um MGTE. A gente vê aqui para Guzerá da mesma forma que a gente interpreta, tá bom? A DEP, a acurácia, o top. A gente vai vendo aqui, ó, um grupo muito minoritário, onde esse animal, esse primeiro animal, vai estar inserido, o valor geral, né, do índice de seleção, e aqui a acurácia desse valor, quanto confiabilidade eu vou ter. Aqui a gente vê que para essa raça, né, o interesse, eles mudaram aqui a primeira variável, que antes era a probabilidade de parto precoce para Nelore, e aqui nós vemos idade ao primeiro parto. Existem outras tabelas para também avaliarmos. Aqui, por exemplo, é o sumário geral de touros da raça Guzerá, com top 30% de MGTE, e a gente vê aqui, dentro desse top, esses animais estão numa categoria entre os melhores dentro desse grupo, né, em comparação aos outros. A gente vê o progresso genético e observa que não tem fazendas com a certificação G2 dessa raça, mas temos outras fazendas ativas mostrando progresso de 2011 a 2021, 2020, perdão. Aqui nós vemos a raça Brahman, também da mesma forma, avaliamos aqui as variáveis, e o importante é a gente saber interpretar a DEP, a acurácia e o top, que é o que vai nos mostrar e nos auxiliar quais são os melhores reprodutores dentro da minha população avaliada. Aqui o progresso genético. E agora a gente vai ver sobre a raça Tabapuã. O sumário ele é muito grande, ele é um catálogo realmente muito detalhado, vai ter essas tabelas, vai trazer também outras informações. No final do sumário vai ter legendas para que a gente venha realmente se familiarizar com os termos técnicos, certo? E eu agradeço pela participação de vocês. Eu sei que o tempo foi muito curto, mas como foi o primeiro contato com essa ferramenta, espero ter despertado o interesse. Qualquer dúvida, estamos à disposição.